Seja bem-vindo à Teologia EATRI, Teologia para a Vida, tá vendo aqui, ó? Teologia para a Vida, e aqui a gente trata teologia de forma séria, tá? Sem brincadeira, sem discussão, de teologia direto na Bíblia, né? Bom, eu quero conversar com vocês hoje, no vídeo dessa semana, a respeito do que seria ou do que é um termo muito usado, né? Escatologia bíblica. O que é escatologia bíblica, né? Eu vejo alguns canais falando sobre escatologia bíblica e tentando apoiar um único pensamento como se esse fosse o perfeito. E acaba que quando a gente vai olhar esse tipo de pensamento, esse tipo de interpretação, ele não está tão adequado ao termo escatologia bíblica, sabe? Ele está mais para teologia escatológica. Não teologia, não. Teoria escatológica. É pior ainda. Eu quero pensar com vocês o que é escatologia bíblica e ainda de quebra, né, no final do vídeo, demonstrar para vocês como é que a escatologia bíblica serve para acabar, destruir esse tipo de heresia que é tão comum no meio religioso aí, né? São as famosas teorias escatológicas que tem no nosso meio. Bom, enquanto isso, você fica à vontade para comentar aqui nos comentários e concluir aquilo que eu vou começar, né? Você vai me ajudar e outras pessoas que vão vir no vídeo vão no comentário ali para ver um pouco mais sobre o tema, tá bom? Eu sempre leio os comentários e respondo aqueles mais relevantes, tá? E esse tema veio no canal por ser comum ver no YouTube esse tema, e também porque aqui na área de membros nós vamos começar em maio, tá? Em maio ainda, um estudo sobre escatologia básica, tá bom? Então é o básico sobre escatologia para você saber o que é escatologia e escolher uma das interpretações ali a respeito da escatologia. Vai ficar bem claro todos os temas. Na verdade é um estudo bem grande, tá? São 20 temas, mais de 20 temas, e eu dividi em 6 módulos. Então provavelmente vai ter 6 vídeos grandes a respeito de escatologia aqui na área de membros. Para você aproveitar, você precisa estar na área de membros. Então clica aqui em Seja Membro, veja o que significa ser membro aqui do Teologia EATRI, e em maio nós vamos estar falando sobre isso aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que aqui no canal tem mais, tá? Então depois vai aqui nos vídeos, veja o que tem desse assunto. Eu vou deixar, na verdade, alguns vídeos no final desse vídeo aqui que vão complementar o que eu vou falar, tá bom? Pra gente não ficar falando muito, vai ter vídeos que complementam tudo isso aqui. Além disso, curta o vídeo, se inscreva no canal para ter mais conteúdos assim, para você aproveitar o máximo que tem aqui no Teologia EATRI, tá? E que agora a área de membros se chama Missão EATRI. Nós temos uma missão aqui no YouTube e eu conto com a participação de vocês também, tá? Bom, vamos lá. Escatologia bíblica. A gente está tão acostumado a falar de teologia bíblica que às vezes confunde, né? Escatologia bíblica. O que significa? O que é escatologia bíblica? Para entender mais fácil, a gente pode dividir as duas palavras, os dois termos, né, que é escatologia e bíblica, entender cada um deles, e aí já vai ficar mais fácil de entender como que a gente obtém a escatologia bíblica, como que a gente descobre ou aprende a escatologia bíblica, né? A primeira palavra, escatologia, significa o estudo das últimas coisas, ou dos últimos eventos da Terra. E isso começa em Jesus vindo na Terra e termina no céu, né? A escatologia bíblica estuda até o céu, tá bom? Então ela é bem ampla e passa por todo o período que a gente está passando agora até a volta de Jesus, o juízo final e céu e inferno eternos. Isso tudo é escatologia, estudo da escatologia. Quando a gente fala que ela é bíblica, né, escatologia bíblica, a gente está falando que é o estudo das últimas coisas de acordo com a Bíblia. Então, para você fazer uma escatologia bíblica, você tem que entender muito bem a Bíblia, como a Bíblia fala sobre escatologia, e aí juntar os temas tratados na Bíblia dentro de todos os temas em escatologia e formular um estudo. Mas esse estudo tem que ser coerente com toda a Bíblia. Não pode ser coerente com metade de um versículo, como muita gente fala. Não pode ser coerente com o sonho que você teve se o seu sonho não é coerente com a Bíblia. É legal que algumas pessoas sonham com a volta de Jesus, e esse sonho é muito legal quando esse sonho é exatamente o que está no texto bíblico, sabe? Isso acontece, você estuda tanto um texto que você acaba sonhando com ele. E a escatologia bíblica pode fazer você sonhar também. Agora, quando o seu sonho tem a ver com o que está escrito na Bíblia, isso é ótimo. Agora, quando o seu sonho não tem nada a ver com o que está na Bíblia, aí é perigoso. E alguns pontos escatológicos aí
são firmados em sonhos, tá? Pesadelos, e isso é um perigo. Então, escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas de acordo com a Bíblia Sagrada, o que toda a Bíblia fala sobre cada tema dentro de escatologia, né? De forma resumida, é o estudo das últimas coisas a partir da Bíblia Sagrada. Agora, quais são as dificuldades para você estudar escatologia bíblica? No Brasil, principalmente não, né? No Brasil, que é o nosso contexto, né? A gente tem muita dificuldade em entender o que é escatologia bíblica por alguns detalhes. Primeiro, muitas teorias são aplicadas à escatologia e elas não estão na Bíblia, tá? Então esse é um dos maiores problemas da escatologia atualmente. Às vezes essas teorias elas são infundadas, a maioria são infundadas e vêm de sonhos e pesadelos, como eu falei. Às vezes vem da imaginação da pessoa. Como é que a imaginação influencia na escatologia bíblica? Pessoal, olha só. Você tem um texto bíblico que não te traz toda a resposta naquele texto bíblico, e ao invés de você ir na Bíblia e procurar o conteúdo completo em toda a Bíblia, você pega apenas aquele texto e completa as lacunas com aquilo que você acha. Então, essas teorias, elas são infundadas e elas vêm da imaginação do homem. Então, quando você perceber que a sua imaginação está tentando criar uma teologia, você está saindo fora da teologia bíblica, né? E na escatologia é a mesma coisa. Se a sua escatologia tem um detalhezinho que é o eu acho, né? O eu acho, ele já quebra tudo. O seu acho não é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e o que você acha é o que você acha. Você pode até achar o que a Bíblia ensina, mas para isso você tem que estudar a Bíblia, né? Então, muitas teorias vêm da imaginação do homem, né? Pega um texto que não está completo naquele capítulo, naquele versículo, e ao invés de procurar um complemento para aquele tema na Bíblia, ele vai colocar o eu acho no meio. Isso é um problema para quem quer estudar escatologia bíblica, tá? Algumas ideias vêm até de outras religiões que influenciam a escatologia na religião cristã e atrapalha muito você a entender também, a descobrir a escatologia bíblica. Então, a primeira dificuldade é essa. As teorias infundadas, e na internet está cheia de teoria infundada a respeito de escatologia, tá? Então você tem que tomar cuidado até com os vídeos que você vê no YouTube, porque muitos deles não têm fundamento bíblico e são perigosos para a sua fé. Vão te distrair, te tirar do caminho ali que você já estava, às vezes, há muito tempo, né? Você vê, por exemplo, aqui no canal tem um vídeo que é muito visto, que trata do arrebatamento secreto por um herege que tenta fazer o nome de Jesus ser outro e que uma bola de neve de heresia, né? Esse é um dos vídeos mais vistos do canal. E ele disse já várias vezes que o arrebatamento secreto aconteceria e esse arrebatamento secreto não aconteceu e ele continua falando e as pessoas continuam acreditando nele, mas ele não erra só no arrebatamento secreto, ele erra no nome de Deus, no nome de Jesus, ele erra na interpretação do Antigo Testamento, ou seja, é um cara que não deve ser ouvido de forma alguma, não deve ser levado a sério, porque ele não acerta em nada, entende? Então, esse é o segundo ponto da dificuldade, né? A má leitura e a má interpretação da Bíblia pode atrapalhar muito você entender a escatologia bíblica. Muita gente que crê, por exemplo, no arrebatamento secreto, que é um ponto que eu vou tratar com vocês daqui a pouco, mostrando na Bíblia, acreditam em teorias porque quem fala, fala muito bem. Ou quem fala, fala de forma muito coeso, né? Então é muito simples de entender quem fala sobre arrebatamento secreto. O grande problema é que o que ele fala não está na Bíblia. Entende? Essa é a grande dificuldade. Se você quer saber o que a Bíblia ensina sobre escatologia, você tem que fugir daqueles caras que falam alguma coisa que faz sentido, mas não mostram isso na Bíblia. Tá? O grande perigo é esse. E muita gente erra por causa da má leitura e interpretação da Bíblia Sagrada. E se a nossa teologia e a escatologia é bíblica, nós precisamos saber ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Se você não sabe ler e interpretar a Bíblia Sagrada, esquece, você não vai saber nada sobre teologia. Não adianta você falar bem sobre isso, porque você não sabe o que está falando, entende? Você pode até ouvir e falar, mas você não vai saber provar. Se você não sabe provar, você não sabe de verdade. Você só repete o que alguém te falou. O arrebatamento secreto é uma dessas linhas aí
que devem ser combatidas com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não ensina isso. Vou mostrar para vocês como que a Bíblia não ensina arrebatamento secreto. E outros problemas mais, né? Ainda, aproveitando o gancho aqui no canal tem uma série de estudos sobre leitura e interpretação da Bíblia. Você tem esse estudo gratuito aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. E aqui na área de membros você tem 2 estudos sobre leitura e interpretação, que eu chamo de leitura imersiva. Esses 2 estudos vão ajudar você a ler e mergulhar a fundo no texto, sabe? Leitura imersiva 1 e 2 acaba com essas heresias. Por quê? Eu nem ensino teologia sistemática, eu só mostro como ler e como interpretar a Bíblia. É só isso que você precisa, entendeu? E daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui no vídeo para vocês. Então, essa é uma das dificuldades de entender a escatologia bíblica. Acreditar em coisas que não estão na Bíblia, não pesquisar na Bíblia o que alguém está falando e, pior, não saber ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Aí fica difícil. Portanto, se você não sabe ler e interpretar a Bíblia, você não pode falar que sabe teologia, tá? Você só repete o que te falaram. Se você não lê e interpreta a Bíblia, você não faz teologia. Então é importante isso. Muita gente fala muito bem, tá? Assim, se expressa muito bem. Muita gente é bem mais solto do que eu, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar, principalmente quando eu fico meio nervoso. Eu sou tímido, né? Então minha garganta fica seca, né? Eu agarro algumas palavras. Então eu não sou perfeito na hora de comunicar. Mas muita gente é perfeita na hora de comunicar. O problema é que essas pessoas que são perfeitas em comunicação não sabem ler e nem interpretar a Bíblia. E é algo que eu, particularmente, me dediquei bastante a fazer. Tanto é que tem um monte de vídeos sobre isso aqui no canal. Não é à toa que eu fiz isso tudo para vocês, né? Eu quero que vocês tenham a mesma capacidade. E se você não sabe fazer isso, você pode falar bem, você pode gritar, você pode espernear, você pode fazer como um outro canal arminiano, apela para hereges para te defender, mas não vai adiantar. Você não sabe teologia, você não sabe escatologia se você não souber ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Então essa é uma das dificuldades. Agora eu quero demonstrar para vocês como que a escatologia ruim acontece lendo um trecho da Bíblia, né? Claro que escatologia bíblica eu tenho que ler a Bíblia também. E como eu comentei no início, a gente vai tratar do arrebatamento secreto, né? A ideia do arrebatamento secreto, ela é uma ideia que surge com a seguinte preocupação: os crentes passarão pela tribulação ou não, né? Em que momento os crentes serão arrebatados? Todos verão ou não verão? Então ela tenta responder esse monte de coisa. E basicamente, e isso pode variar de tradição para tradição, basicamente a ideia do arrebatamento secreto é que os crentes serão secretamente retirados da terra. Ou seja, haverá um momento em que ninguém sabe quando é a hora, pode ter até agora, quando eu estou gravando ou quando vocês estão assistindo, em que todos os crentes serão levados por Cristo. E aí depois desse arrebatamento, as pessoas que ficarem serão atribuladas. E aí muda um pouco a teologia. Alguns vão falar que essas pessoas que serão atribuladas na terra, algumas vão ser convertidas ou não. Então, aí a ideia vai longe, né? Ele tem muitas linhas de pensamento, mas basicamente é isso. Alguns vão ter segunda chance. Aquele filme Deixados para Trás é uma amostra desse ensino que não é bíblico, tá? Mas o que a Bíblia ensina sobre arrebatamento? Vamos ler aqui de forma rápida para você entender como é que você faz a leitura bíblica sobre certo tema. Então eu vou fazer isso na prática para vocês, né? Enquanto isso, curta, se inscreva no canal aí para ter mais conteúdo assim, para você aproveitar mais do nosso canal. Estou com a Bíblia aberta aqui. Essa aqui é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a CF, é padrão aqui do meu canal. E o texto mais usado é 1 Tessalonicenses 4, 14 até o 18, até o 17, basicamente, né? E o texto diz o seguinte: eu vou fazer a leitura do jeito que vocês têm que fazer em casa, tá bom? Então, pode seguir o meu exemplo que não vai dar errado. Se você tiver dificuldade em ler e interpretar a Bíblia, o link aqui embaixo vai te levar aos estudos que vão te ajudar a ler e interpretar a Bíblia, tá bom? Nesses estudos, vou falar sobre leitura e interpretação. Então, fica tranquilo, se você não concorda comigo, não tem problema. Pode ir lá e fazer o estudo a si mesmo, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela, o texto, a partir do versículo 14, diz o seguinte, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e esse é o tema, né, morrer e ressuscitar, assim também
aos que em Jesus dormem, os que morreram crendo em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa é a ideia do finalzinho do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Tá vendo como eu tô embolando? Eu falei, eu não sou perfeito em comunicação, o que eu sei fazer é ler e interpretar. E é isso, cara, e ninguém é perfeito, né? Mas vamos tentar corrigir os detalhes aqui. Então, no versículo 14, a gente já tem a ideia geral do que Paulo vai falar sobre ressurreição, morte e ressurreição. E aí ele vai continuar. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Que ele vai, tipo assim, vamos repetir o que Jesus disse, né? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então, no versículo 15, está falando assim, ó, eu vou repetir o que Jesus falou para vocês. Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Paulo poderia até achar que ele ficaria vivo para a vinda do Senhor, era uma esperança, e a gente tem essa esperança também, que Jesus volte agora, por exemplo, tem essa esperança que não dê nem tempo de você assistir o vídeo. Tô nem aí se você assistiu ou não, é que Jesus voltar antes é a melhor coisa do mundo, né? E aí Paulo vai falar, olha, alguma coisa vai acontecer com os que dormem, né? Eles vão ressuscitar antes de nós vermos o Senhor, entende? Então essa é a questão do versículo 15. Os irmãos daquela igreja estavam preocupados com aqueles que morreram e Paulo está trazendo conforto para eles, né? E aí no versículo 16 ele vai ampliar a ideia trazendo dois temas principais, né? Ele vai falar o seguinte, ó, porque o mesmo Senhor, que Jesus, descerá do céu com alarido, vai ter som, né? E com voz de arcanjo. Lembra das trombetas? Vai ter um som, a gente vai saber que Jesus voltou. É isso, entendeu? E com a trombeta de Deus. Então, olha só. Trombeta, alarido, voz de arcanjo, significa que vai ter um evento que vai decretar a volta de Jesus. Esse barulho que você ouviu, cara, isso não é normal. Isso é a volta de Jesus. É isso que ele está falando. Porque o Senhor descerá do céu com um som, né? E com a trombeta do Senhor. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Entende? Olha só, calma. Primeiro de quê? Primeiro, a partir de quê, Paulo? Paulo vai explicar ainda. Mas nós temos dois eventos. A volta de Jesus, tá, descerá do céu com alarido, e a ressurreição dos mortos. Dois eventos no versículo 16, antes de vir o arrebatamento. Entendeu? E Paulo vai falar aqui, ó, depois dessas coisas, depois que Jesus voltou com trombeta e tudo mais, os mortos ressuscitaram, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tá vendo? O arrebatamento vem depois da ressurreição dos mortos, juntamente com eles. Eles quem? Com os caras que foram ressuscitados. Então, tá vendo como a teologia bíblica demonstra que não tem arrebatamento secreto? Vocês viram três eventos aqui. Primeiro, a volta de Jesus. Segundo, a ressurreição dos mortos. E terceiro, o arrebatamento. E esse arrebatamento, Paulo só fala que existe um arrebatamento, tá? Veja que aqui é a volta de Jesus, só existe esse arrebatamento na Bíblia. Nesse arrebatamento, os vivos que estarão vivos na volta de Jesus serão arrebatados juntamente com os mortos que foram ressuscitados a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Já acabando com a ideia de que você vai ser ressuscitado, vai voltar, vai reinar aqui na terra e depois vai subir de novo. Não. Nós vamos ressuscitar, se estivermos mortos, né? Ressuscitaremos na volta de Jesus. Seremos arrebatados com aqueles que estavam vivos e reinaremos, não, Paulo fala, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, é isso que a escatologia bíblica fala sobre arrebatamento. Esse é o maior texto tratando desse tema, entendeu? De forma que não tem como pegar um outro texto e aplicar diferente sem considerar esse texto. Isto é escatologia bíblica. Logo, a escatologia bíblica mostra, com todas as letras vindo da Bíblia, que não haverá um arrebatamento secreto. E mais, que nós seremos arrebatados com os mortos que foram ressuscitados e estaremos para sempre com Deus. É isso. Agora, como é que a escatologia bíblica termina?
Eu só tratei de um ponto, né? Bom, para entender isso, nós precisamos estudar cada passagem da Bíblia, entender o que eles falam de fato, como a gente fez agora nesse texto. Pouca gente faz isso, tá bom? E nós vamos fazer isso aqui na área de membros. Nós vamos fazer com o nosso estudo específico sobre escatologia básica. O estudo é escatologia básica, mas eu vou pegar alguns temas desses e a gente vai explanar melhor com vocês aqui na área de membros. Escatologia básica, bíblica, portanto, para você que está sendo enganado por outros youtubers, né? Para você que está acreditando em sonhos e revelações, ideias que não tem nada a ver com a Bíblia, escatologia bíblica é nada mais, nada menos do que o estudo da Bíblia feito bem e organizado, como eu acabei de fazer na frente de vocês agora, sobre os temas, falar assim, escatológicos, tá bom? Relacionados ao fim do mundo. Escatologia bíblica precisa vir da leitura e interpretação da Bíblia. Mesmo que o fulano de tal fale bem, mesmo que ele seja humilde, que eu não duvido que ele seja humilde, mesmo que ele tenha boa vontade, a escatologia bíblica independe da humildade das pessoas e da boa vontade das pessoas. Afinal de contas, é uma escatologia bíblica e ela precisa estar na Bíblia, tá bom? Se ela não está na Bíblia, feito a leitura e a interpretação do texto corretamente, ela não é escatologia bíblica. Entendeu? Ela nem é teologia bíblica. Então vocês precisam considerar estas coisas quando vão tratar desse tema. Se você não fizer isso, sinto muito, você não faz teologia, você faz estudos filosóficos de qualquer outra natureza, menos teologia bíblica, beleza? Fique com Deus, espero que vocês tenham gostado do estudo, espero que vocês vejam os outros vídeos sobre escatologia aqui do canal. Tem mais conteúdo para vocês, tem um livro que eu ia lançar e acabei dando uma segurada, e na área de membros vai ter um estudo grande sobre escatologia básica, e eu selecionei esses vídeos aqui para vocês continuarem vendo esse tema aqui no canal. Fique com Deus, até mais, tchau!